começou a gravar, então deixa eu dar as boas-vindas. A nossa anfitriã Yasmin Machado Oliveira fez a abertura, então a gente agradece a presença de todas e todos, a professora Lúcia Capanema, especialmente pela sua apresentação hoje, como Yasmin abriu. O título é Mobilidade e Porosidade para a Cidade como Comum ou Commons. Então, o nosso evento tem a seguinte estrutura: uma apresentação de 40 minutos da professora Lúcia, e depois a gente vai ter 20 minutos para trocar ideias com Lúcia, tá bom? E então, são 11h34. Lúcia, fica à vontade, então, para começar. Cronômetro ligado. Este é professora de métodos, né? Já liga logo o cronômetro. Então, gente, bom dia a todas e todos. Vou fazer uma mini apresentação de mim mesma, para quem nunca foi meu aluno, não é meu aluno. Eu fiz graduação em Arquitetura e Urbanismo na UFMG, detestei tudo, absolutamente tudo, até o dia que eu sentei na primeira aula de introdução ao urbanismo e entendi que aquilo era a vida para mim. E naquela época só existiam 3 disciplinas de urbanismo no curso de graduação, então eu já formei e saí correndo para um mestrado. Também não tinha um mestrado menos arquitetônico no Brasil, e aí eu corri para os Estados Unidos para fazer um mestrado que eu hoje apelido ele de cursinho para ser prefeito, que tinha assim, um pouco de administração, um pouco de economia, um pouco de sociologia, era bem assim, foi muito legal para mim, vindo de uma graduação que não tinha me ensinado nada de urbano praticamente. E dali eu já tomei contato com um cara, se vocês quiserem pesquisar ele depois, ele chama Ken Reardon, e esse cara era o mais bambambam da área de pesquisa, ação participativa, planejamento comunitário, de base e tal, dos Estados Unidos, que significava a mesma coisa que do mundo, porque era o único povo que estava fazendo isso na época. E aí eu cismei de ser orientanda dele, fazer o doutorado com ele, consegui. Então, acabei morando 10 anos nos Estados Unidos, porque a doida tinha que fazer 8 matérias no mestrado, fez 15, depois tinha que fazer 12 no doutorado, fez 33, e aí, né, tá no inferno, abraço capeta. E aí eu me dei o presente de ter uma formação muito ampla, fiz todas as matérias do doutorado de economia, fiz todas as matérias do doutorado de administração, todas as matérias do doutorado de sociologia e todas as matérias do doutorado de antropologia. Então, para ter uma visão bem ampla do planejamento urbano. E aí voltei para o Brasil, trabalhei primeiro para a prefeitura, depois na prefeitura de Belo Horizonte. Aí entrei finalmente para a academia, dando aula de mestrado em turismo e meio ambiente. Depois passei para a cadeira de paisagem e ambiente da UFMG. Daí quis fazer voos diferentes e vim fazer um pós-doc no IPUR com Carlos Weiner, sobre conflitos urbanos, né, que se dão nos espaços públicos. Daí, mais ainda, entendi que a minha paixão mais específica eram espaços públicos, urbanos. E, então, estou nessa desde 2008, mais ou menos. Aí resolvi que eu queria morar no Rio, fiz concurso para a UF e cá estou. Agora sou aposentada, porque eu tive um problema na mão direita, na verdade ambas, mas a mão direita é pior. Então, eu não consigo mais dar aquela carga horária enorme que tem graduação e tal e tal. Então, fiquei só aqui na pós. Para mim, me funciona muito bem, dar pouca aula, ter pouco aluno e, principalmente, não ter que escrever mais, que essa mãozinha não dá conta.
Mas estou lá, estou dando aula, estou adorando dar aula de metodologia de novo. E então vou apresentar para vocês o que eu tenho feito ultimamente. Que é bem... Vocês vão entender que a minha apresentação de mim mesma não foi à toa, porque está aí. As minhas paixões ao longo dos anos estão refletidas aí nas políticas para o espaço público e política no espaço público. Então, eu gosto de pensar as diferenças e semelhanças entre as políticas que são desenhadas para o espaço público pelo, geralmente, né, governo, algumas vezes agentes privados, e as políticas que as pessoas e a sociedade fazem cotidianamente no espaço público, nos seus encontros e desencontros. Então, está meio chatinho de passar aqui. Já aconteceu antes e... De novo, Vinícius, aí, ó. Espera aí, gente, vou conseguir, tá? Pronto, beleza. Então, eu tenho feito isso dentro da linha de pesquisa, projeto, planejamento e gestão da arquitetura e da cidade, e como eu já falei para vocês, a ideia é essa, né? Como que os órgãos públicos, agentes privados e sociedade civil, então a gente está falando aí já primeiro, segundo e terceiro setores, operam, né, nos espaços públicos, mas lembrando que nenhum dos três setores é um bloco homogêneo, né? Então, ali dentro você tem vários tipos. O Rio de Janeiro é pródigo nisso, então a gente fala sociedade civil organizada, você está falando de uma associação de bairros, você está falando de um coletivo artístico, você está falando da milícia, você está falando de igreja, você está falando de todo mundo, né? E aí, como subprojetos, eu trabalhei primeiro com o Banco de Dados Mega Eventos de Direitos Humanos no Brasil, que embasou aquele relatório da Copa e Olimpíadas. Depois, eu tenho trabalhado com sustentabilidade e justiça espacial nas cidades do século XXI. E aí eu comecei a entender como que a mobilidade de uma forma mais ampla, abarca toda uma questão de igualdade e desigualdade, né? Porque você tem tudo na cidade. A questão é o que está acessível para quem, né? Como o Bourdieu fala muito, né, dessa distribuição desigual das coisas no espaço urbano. Então, a mobilidade se transforma numa ferramenta bastante complicada, né? Nessa minha caminhada, eu estou publicando o terceiro livro agora, então já tem 3 livros publicados. Na verdade, 4, mas um outro não tem tanto a ver com espaços livres públicos, era mais sobre turismo. Então, esses aí têm a ver com essa pesquisa, essa ideia que eu venho levando nos últimos anos, que são espaços públicos urbanos. Eu lancei primeiro na Europa e depois fiz a tradução para o Brasil. E um outro que tem a honra de ter a Cássia, que é nossa aluna de doutorado, como principal autora, porque esse livro nasceu com a tese de mestrado dela. Hoje é bastante diferente, evoluiu, mas nasceu com a tese de mestrado dela sobre museus e a cidade, e fala muito de espaços públicos também. E, recentemente, eu publiquei vários artigos entre marginalidade através de mobilidade e porosidade, a questão do comum em Belo Horizonte, a questão de livability é uma espécie de sustentabilidade, né? Nas cidades segregadas do terceiro mundo, uma com a Cássia também, sobre museus como agente de sustentabilidade, outro com a Cássia, que foi num livro da UF, sobre educação e
sustentabilidade. Recentemente, publiquei já como primeiro resultado do meu pós-doc que estou fazendo lá em Milão, no Politécnico de Milano, sobre injustiças espaciais na cidade pandêmica, né? E também publiquei um artigo que tem a ver com o meu primeiro livro, com o meu último livro, sobre um modelo para compreender as cidades a partir dos seus espaços públicos urbanos. Tive 2 defesas de alunas de mestrado, atualmente oriento uma doutorado e 2 mestrado, que ainda não tem muitas publicações, a não ser essas aí que eu já mostrei. Então, gente, esse conceito de sustentabilidade, eu não vou me deitar muito sobre ele, não, porque ele é bastante simples e muita gente que já conhece. Só para dizer que a sustentabilidade, ela não é definitivamente só ambiental, porque se você não tiver uma sustentabilidade econômica, social e cultural, você não vai ter uma sustentabilidade ambiental. Elas andam juntas. E, de acordo com o Bernardo Seck, isso aí está na base que ele chama de nova questão urbana. Então, alguns conceitos, eu recebi agora de manhã um pedido para me focar mais na questão metodológica, mas a conceituação do que você vai usar, eu entendo que é o primeiro passo e mais importante, talvez, metodológico, porque se você não tem uma conceituação clara do que você está trabalhando, e quem está fazendo disciplina comigo agora lá no Métodos, teve confronto, assim, né? Teve que confrontar essa questão, muitos que estão aqui vão lembrar exatamente do que você está falando. Não, isso é outra coisa, isso não é isso, né? Então, a questão de conceituar é muito importante. Então, eu conceituo o que é justiça espacial, a começar pelo Eduardo Soja, pensando muito em distribuição equitativa dos bens no espaço. A mobilidade, aí vocês vão ver que eu uso a mobilidade de uma forma muito mais ampla, porque ela não é só a questão do movimento em si. Ela ocorre na medida em que as pessoas têm capacidade de satisfazer seus desejos com relação a bens, serviços, informações, tudo que está na cidade, né? Então, aí a mobilidade tem um caráter mais subjetivo, passa pelo sujeito, né? E eu vou usar, aí já bem metodológico, o Vincent Kaufmann, que desdobra a mobilidade em 3 fatores. O primeiro é motilidade, que trata das condições sociais de acesso aos transportes e a esse movimento, né? A partir de conhecimentos, habilidades e projetos, desejos de mobilidade de cada pessoa. Então, motilidade é uma qualidade da pessoa, não é uma qualidade do sistema de transporte. A conectividade, ela tem a ver com a tecnologia, porque se você está conectado pela via dos transportes, hoje, mais do que nunca, nós estamos aqui conectados e está todo mundo em casa. Então, você hoje tem a ferramenta de conectividade via internet sem nem sair de casa. Nós experimentamos isso durante a pandemia, sim. A sua motilidade quase a zero e a sua conectividade fazendo toda a sua mobilidade, né? E tem também a reversibilidade, que é como você utiliza o tempo que você está usando o transporte. Então, vocês imaginam um trem bacanérrimo, internet, cadeiras confortáveis, na Suíça, a pessoa viaja todo dia 2 horas para ir para a capital trabalhar, problema nenhum, porque ela chega com o laptop dela, abre ali, liga, conecta com a internet e vai trabalhando 2 horas, ou lendo, ou conversando, fazendo reunião com a família, o que ela quiser. Então, quer dizer, ela não está ali perdendo um tempo que o cara que mora em Queimados, em Mesquita, perde para vir trabalhar na Urca, ou São Gonçalo, para ir trabalhar em Santa Cruz,
porque ninguém trabalha em Santa Cruz quase, infelizmente. Mas na Barra, por exemplo, a pessoa está numa lata de sardinha em pé, que ela não consegue nem conectar um telefone, se consegue é apertado, ali não tem internet. Hoje em dia, os pacotes estão mais generosos, mas até pouco tempo você nem tinha um pacote de dados para usar o tempo inteiro. Então, é um tempo sofrido. Muita gente aí, aluno, teve que morar, alugar um quartinho em Niterói, porque não aguenta passar 3 horas para ir, 3 horas para voltar, todo dia no transporte. Então, isso é falta de reversibilidade também. Bom, e aí, outro conceito que nos é muito caro, porque ele, vocês vão perceber o seguinte, se a mobilidade tem a ver com o desejo e o que você vai realizar na cidade, então, motilidade é muito importante, e eu vou tratar especificamente de motilidade, como estou falando de território, eu não vou tratar reversibilidade e conectividade. A motilidade, de que me adianta ter uma alta motilidade e chegar, o morador da favela da Maré, chegar na General Osório para tomar dura da polícia, para ser olhado com preconceito, para não poder entrar numa loja bacana e experimentar uma roupa. E aí, então, o Bernardo Seck começa a falar desse conceito de porosidade, que representa o potencial de acolhimento dos territórios urbanos aos projetos dos atores. É a hospitalidade com que esses espaços recebem as pessoas, permitindo encontros com outros, encontros com o seu desejo, encontros com o que você quer fazer, não é? Então, a gente percebe que você tem a motilidade, que é uma capacidade da pessoa, né? Ela é mais ou menos, não existe essa palavra, motílica, uma coisa assim, de acordo com as habilidades que ela tem, se ela é alfabetizada, se ela tem uma boa internet, se ela tem uma boa compreensão de mapas, e com os desejos dela, se ela quer todo dia sair da favela da Maré e ir lá para o Alto da Gávea, visitar o Instituto Moreira Salles e pensar em cinema. Aliás, fica aqui um parêntese horroroso para a gente chorar juntos, a queima de boa parte do acervo da Cinemateca Brasileira. Fiquei sabendo agora de manhã que foram queimados todos os filmes e fotos da Expedição Rondon na Amazônia. É de chorar. Fecha parêntese. Então, a pessoa, um jovem da Maré, que tem um desejo de aprender foto e cinema, como é que ele vai para o Instituto Moreira Salles? Então, ele pode até ter motilidade razoável, porque ele tem ali um ônibus, que ele depois pega um metrô, e aí depois ele tem que pegar outro ônibus, ou um Uber, para chegar lá. Como é que será que ele vai ser recebido, né? Então, você tem a motilidade, que é uma característica da pessoa, você tem a acessibilidade, não no sentido, tá, gente, de pessoas com deficiência física, mas no sentido de a possibilidade que a estrutura urbana e de transportes te dá para chegar nos lugares. Então, isso internacionalmente é entendido como acessibilidade. E a porosidade, que é uma característica do território. Se ele recebe bem, claro que não é o território plano, é uma dialética, uma relação dialética sociedade-espaço, né? Que são a base da porosidade. Então, você tem, de um lado, a pessoa, motilidade, do outro lado, o território que ela deseja visitar, e sua porosidade, e o que liga as duas coisas é a acessibilidade. Então, para mim, trabalhar mobilidade tem que trabalhar... vocês estão entendendo que conceituação delicada, né? Assim, de fio fino. Então, eu estou precisando trabalhar a motilidade junto com a acessibilidade, junto com a porosidade, para pensar em justiça espacial. Senão, não vale. Então, a Mimi Scheller,
tem um livro sobre justiça da mobilidade, né, Mobility Justice, que fala de outros aspectos muito interessantes, por exemplo, que é a questão da mobilidade, e aí eu vou dizer que é praticamente motilidade que ela trata, é multiescalar, porque nós estamos tratando desde as grandes migrações, ondas migratórias no mundo, né, que estão cada dia mais malucas e tal. Nós estamos falando de perspectivas históricas, decoloniais, nós estamos falando da possibilidade de coalizões globais progressistas, como o Brasil, nos governos Lula e Dilma, propôs ao mundo, né, uma ligação sul-sul, para lidar com crises ambientais urbanas e as crises migratórias. E ela nos chama a atenção que a gente não pode esquecer das teorias feministas, LGBTQIA+, e neocolonialistas, para pensarmos em justiça, porque quem mais sofre as injustiças espaciais e injustiças da mobilidade são os pretos, pobres, mulheres, gays, trans, etc., e do hemisfério sul, com certeza, né? Então, a Mimi Scheller vira e diz, olha, só tem um jeito da gente realmente atingir uma justiça da mobilidade, é que se as estruturas e infraestruturas que servem a essa mobilidade forem comuns, no sentido de commons, no sentido de serem não só utilizadas, mas no sentido do Lefebvre, de apropriadas, que envolve participação e gestão. Então, é como se, então, a Central do Brasil pudesse ser, e eu espero que possa, quem sabe aí num governo Freixo a gente já possa fazer esse tipo de proposta, seja administrada por um coletivo que envolva autoridades, prefeitura, Estado, sociedade civil organizada, né, usuários e empresas de trem, via, tal. Então, é ter o equipamento como um comum, que, por exemplo, não cobre R$ 2,50 da pessoa que quer fazer um xixi, quando o equipamento é comum. Inclusive, por lei é proibido, mas se cobra, né? Bom, então, a Mimi Scheller vê também que são os mais pobres, os mais marginalizados, são os alternativos, que mais fundam no espaço o que ela chama de undercommons, que são verdadeiras ilhas de porosidade em que as pessoas dão seu jeito, carioca dá seus pulos, né? E formam, então, possibilidades do comum. É a van clandestina, que é uma possibilidade comum, é a moto que sobe na favela, é o rodízio de colegas da construção civil que moram na Maré e que viajam juntos. Então, ela vê que os mais marginalizados criam undercommons como novas maneiras de ser móvel na cidade, nesse sentido, de motilidade, acessibilidade e porosidade. Bom, direito à cidade, Lefebvre a gente já conhece bastante, não é necessário falar, mas só chamar a atenção que Lefebvre, na radicalidade da proposta dele, diz, né, dessa apropriação pelo citadino, não é nem pelo cidadão, porque cidadão envolve cidadania, um Estado, né? Ele, né, fala isso, é o habitante. Que o habitante possa se apropriar em todos os sentidos, né? Desde utilizar até gerir a cidade. Então, quando você fala da cidade como um comum, você está simplesmente atendendo à radicalidade do pensamento lefebvriano. E aí, o Antônio Negri e o Michael Hart estão bem na base desse pensamento do commons, na cidade como comum, e eles falam basicamente que a cidade comum, o commons,
E aí é comunizar, né? A cidade é um processo, mais do que a central virar um equipamento. É um processo de comunizar é que faz a cidade comum. É a construção desses que eles chamam de processos constituintes. Então, eles dizem que muitas vezes, na grande maioria, a gente tem que destituir o que está colocado aí. É uma espécie de desconstrução, numa referência a Derrida. Então, você vai falar de uma desconstrução da forma como está aí, de administrar, de gerir e de pensar a cidade, e para constituir uma nova maneira num processo comum, comunal. É isso que vai fazer o comum. E aí o Stavros Stavridis, nosso amigo que adora o Brasil e tal, ele fala que a cidade comum é a cidade porosa. Ele, inclusive, usa um termo que chama thresholds, que ele me pediu para ajudar a traduzir no português, e eu falei com ele, toda hora eu mudo, porque ao mesmo tempo que é uma abertura, é uma entrada, é uma espécie de umbral, uma espécie de portal, porque há aí também uns elementos um pouco quase místicos, de fenomenológicos de entrar na cidade. Então, ele fala que a cidade comum é essa cidade que você, e faz muita referência, né, claro, ao Benjamin, que você entra e sai, a cidade que pelo modo poroso de ser, você pode ser uma coisa aqui e uma coisa ali, estar coletivamente com o outro, e criar coletivos com os outros. Então, ele defende isso. Os thresholds do Stavridis são esta cidade de muitos portais, vias comunicantes. E aí, juntando, né, a Mimi Scheller com o Negri, com os Stavridis e muitos que estão pensando comum, eu me pergunto por que somente os equipamentos de mobilidade deveriam ser comuns? Por que não os espaços públicos, as vias, né, das quais depende a mobilidade, os parques, as praças? Por que não os espaços públicos da cidade serem pensados como comuns? Então, essa é a minha parada. Pensar como que, a partir dessa noção ampla de mobilidade, pensar essa cidade comum, tá? Então, na verdade, praticamente já falei tudo isso. Então, especificamente, né, eu tenho o objetivo geral de compreender essa mobilidade, que na verdade estou falando de motilidade, acessibilidade e porosidade, em relação a grupos marginalizados na cidade, e tenho vontade sempre de pensar isso em perspectiva multiescalar e histórica socioespacial. Então, eu quero equacionar a motilidade, a acessibilidade e a porosidade como uma tríade complementar. E pensar em como medi-las. Já existem algumas medidas, o Kaufmann trata muito de pensar a motilidade, eu até vou trazer um slide daqui a pouco sobre isso. Quero estudar em dois lugares muito diferentes, que, porém, têm suas similaridades quando você pensa nas comunidades marginalizadas, e tem também, toda cidade tem, né, os seus melhores, aí, muito entre aspas, lugares, e os seus piores lugares, porque os marginalizados sempre habitam os piores lugares da cidade, e os equipamentos mais bacanas estão nos melhores lugares da cidade. A gente já vai ver o que é isso. Então, quero também entender como que essa mobilidade ampla influencia no capital espacial das pessoas, na justiça espacial, como que isso, por outro lado, essas pessoas influenciam também nas estruturas e nos mecanismos da cidade, e quero mapear e compreender casos de comunização, casos de commons,
e pensar como que esses casos de commons se relacionam a essa tríade, motilidade, acessibilidade, porosidade. Para isso, então, até acabei de escrever ontem um projeto de pesquisa para até novembro de 2022, eu conto com o Jorge Luiz Barbosa, queridíssimo da Pós-Geo, da UF, que trabalha a Favela da Maré, é fundador do Observatório de Favelas, e agora também queridíssima Francesca Cognetti, que é professora talentosíssima lá do Politécnico de Milano, que a gente tem trabalhado junto, né, nessa descoberta. Então, estamos aí com um projeto de mais pelo menos 1 ano e meio, no mínimo, e que vai pensar essas questões no Rio e em Milão. Em Milão, numa periferia chamada San Siro, alguns aí que gostam muito de futebol já devem ter ouvido falar, porque ela fica do lado do estádio San Siro de futebol lá Professora Lúcia. Oi. Faltam 10 minutos para acabar. Estou sabendo, querida, estou com o cronômetro ligado, 30 minutos e 19 segundos. E na Maré, aqui, comparando o que parece incomparável, mas, para nossa surpresa, cada dia mais nos parece comparáveis, Maré e San Siro. Bem, então, o que é isso, gente? O que é a melhor parte da cidade? É onde existe, de acordo com Kaufmann, centralidade funcional e morfológica. Então, aqui até são fotinhas de Barcelona. A cidade que funciona bem, aqui perto da Orla, né? É a cidade central, que tem aquele seu melhor lugar nesse desenho aí do meio. Deixa eu ver se aqui tem seta. Aqui, né? É onde está a melhor cidade, onde as coisas se dão, onde tem equipamento cultural, onde está tudo funcionando, tem casa noturna, tem bar, tem universidade, tem igreja, tem tudo bacana. E é onde também, naturalmente, custa mais caro, né? Então, onde você tem o encontro de mercadologicamente superior e mais centralidade funcional e morfológica, é onde você tem o melhor lugar da cidade. Em Rio de Janeiro, você está falando o quê? Zona Sul, né? Ipanema, Lagoa, eu gosto muito de Flamengo, mas é por ali, né? Zona Sul. E você tem lá na periferia, lá longe, uma cidade que praticamente desconexa, né? É outra vida, é outro mundo, é outro tipo de equipamento, é um conjunto habitacional de gente pobre que precisa, né, que vive aqui numa periferia, muitas vezes favelas, etc., onde ela vive os territórios de sociabilidade dela. Sociabilidade são essas relações que se dão pelo menos semanalmente, né? Que é o churrasco na laje, é o padrinho do seu filho, enfim. E os territórios de familiaridade, que tem um zoom um pouco maior, que são esses territórios que você convive diariamente, a sua casa, seu vizinho, sua família, né? E esses territórios de familiaridade e sociabilidade estão, para esses marginalizados, nas periferias e favelas. Então, é através de motilidade, mais acessibilidade, mais porosidade, é que você consegue entender qual é a relação entre essa pessoa, nessa realidade aqui, vai ter com esse espaço melhor da cidade. Então, aí tem um item metodológico forte, né? Todos esses conceitos desses slides são do Vincent Kaufmann. Então, gente, aí já falando, para terminar, dos commons, né? Comunizar. Aí, então, você tem isso, Rio de Janeiro, o Carnaval, que é um grande commons, né? Faz da cidade um comum, gestionado por blocos, milhares, e escolas de samba, e cada um tem seu bloco na esquina, que é a época que a cidade é mais bacana, né? Por quê? Porque a cidade vira um grande comum,
né? O metrô é aquela farra, as pessoas entram e saem fantasiadas e cantam e tomam cerveja, né? É outra cidade, é a cidade comum. E aí você tem, por exemplo, dentro de uma favela, né? A comunização de um espaço para o esporte das crianças, você tem a comunização num conjunto de periferia, que inclusive é um caso mundial, aqui embaixo são as primeiras reuniões, mundialmente conhecido, eu estou publicando um capítulo no livro do Stavridis, agora, sobre o habitar como comum. Este caso aqui é Comunidade de Ocupação Dandara, em Belo Horizonte, que começou assim, 1.000 famílias que invadiram um terreno com imensas dívidas de IPTU e ocuparam e dividiram comunalmente e conseguiram um pós-coletivo da terra. É um caso incrível. E aqui já é Dandara construída. Isso aqui é uma galeria de arte, gente. Galeria de arte Dandara, olha que beleza. E onde funciona também uma oficina de mulheres, que é, a princípio, de costura, mas não é de costura, é delas se costurarem juntas. E é um coletivo muito legal. Vai sair o livro já, e aí vocês vão ter acesso ao capítulo. E aqui já é África, né? A comunização da rua pelo transporte público. Então, gente, a ideia é pensar como que essa motilidade... Você vê que aqui, nesses casos, você tem, na verdade, criação de novas centralidades, diminuindo a necessidade de deslocamento para que as pessoas levem a cabo algumas atividades e desejos escolhidos. Esses 4 exemplos brasileiros. Então, você diminui a pressão sobre acessibilidade, tendo formados espaços mais porosos para as pessoas, e em que elas possam realizar seus desejos. Então, você, com novas centralidades, pode aumentar motilidade. Evidentemente, se você for pensar acessibilidade, conectividade e reversibilidade também, e tem um encontro com a cidade mais porosa, demandando menos acessibilidade, ou seja, demandando menos das estruturas de transporte e das próprias estruturas urbanas. Então, é isso, gente. Eu vou tirar aqui, então, interromper, 37 minutos, mas eu já acabei. Acabou muito, muito eficiente, professora Lúcia. Fala pra caramba, né? Treinado em falar muito e rápido. Não, mas é isso. A gente trata a questão do tempo como uma espécie de... É parte do nosso problema da comunicação, do nosso desafio da comunicação, né, da pesquisa. E os seminários, assim como... são uma espécie de treinamento nosso, na verdade, de uma espécie de cultura, assim, para que eu penso sobretudo nas pessoas em formação, né, nos pesquisadores em formação, que então vão enfrentar simpósios, congressos adiante com tempos bem estritos, né, de 15 minutos, 18 minutos, e não tem gordura para queimar, tem que entregar a mensagem naquele tempo ali. Então, é uma espécie de preparação, assim, de uma cultura que a gente está criando aqui. Então, obrigado pela bela apresentação e pela brevidade, e palmas, né, pela contribuição. E eu quero abrir, então, para questões. Eu queria colocar, gente, que é claro que são muitos conceitos novos e muitas vezes a pessoa que está escutando fica meio parada olhando assim, peraí, hein? Né? Como é que eu vou agora perguntar alguma coisa? Como é que eu vou conectar todas essas novidades na minha cabeça para poder fazer uma pergunta? Então, eu convido vocês para fazerem perguntas mesmo mais simples, assim, tipo, não entendi bem qual é a diferença entre isso e aquilo, para a gente poder começar a pensar até na própria conceituação das coisas,
para depois pensar nessa operacionalização dos conceitos. Estou aberta. Tá. Temos questões? Eu posso quebrar o gelo. O Adailton vai quebrar o gelo, Adailton. Yasmin, assume aqui essa interface? Então, pode ir. Adailton, por favor. Olá, bom dia, professores, colegas, tudo bem? Professor, você parabéns pelo trabalho. Eu estudo, no meu projeto de dissertação, o processo de ocupação da cidade de Maricá, parcelamento, né, nos últimos 40 anos. E para alguns estudiosos, a ocupação da cidade de Maricá se deu no contexto da mobilidade, uma chamada mobilidade intraurbana, né? Mas diante do seu conceito de motilidade, que você colocou agora, o que eu percebo, já venho percebendo ao longo do estudo, é que essa chamada mobilidade se deu muito mais por necessidade ou por vontade das pessoas em se movimentarem. Eu observo isso na cidade de Maricá e também nas cidades da região leste fluminense. Quando a professora citou, por exemplo, as vans alternativas, né, como alternativas de transporte, existem diversas carros privados que fazem transporte. Isso não é previsto pelo Estado. Não seria uma espécie de mobilidade projetada, programada ou colocada pelo Estado, mas sim uma mobilidade construída pela necessidade. Esse seu conceito de motilidade é mais ou menos isso. Eu não sei se a professora tem algum estudo sobre a nossa região aqui, mas me pareceu que esse conceito se aproxima dessa realidade que a gente vivencia nessa porção dessa nossa região aqui do Estado. Muito obrigado. Eu espero mais alguma questão ou já vou responder essa? Eu acho que a gente pode, a não ser que a gente tenha uma demanda grande de perguntas, de pessoas aguardando, a gente pode quebrar em blocos. Do contrário, a gente pode fazer individualmente para ter um bate-papo lá e cá e tal, mais legal. Eu curti também essa ideia. Então, Adailton, a sua pergunta cai muito bem e, curiosamente, eu assisti anteontem uma belíssima apresentação do professor Rômulo Rico, para mim, a maior autoridade em mobilidade do país, que é nosso querido amigo, anti-hegemônico, lá da COP, o FRJ, e sobre mobilidade, e ele falou muito do corredor Maricá, Niterói, etc., nessa questão da acessibilidade, como que, fora a questão intraurbana de Maricá, como que a acessibilidade de Maricá para Niterói é problemática, ruim. Não existem grandes vias, não existe. Ele propõe, inclusive, a implantação de uma linha rápida, ou BRT, ou melhor ainda, seria VLT, sabe? Então, eu estou mais ou menos por dentro. E a forma como você coloca é exatamente o seguinte: os marginalizados criando uns undercommons. É exatamente isso. As pessoas estão se virando e dando o seu jeito e criando novas formas de se moverem. A partir... E aí é outro conceito muito legal que você tocou, que é no hábitos da pessoa. O hábitos do Bourdieu, ele diz o seguinte: a pessoa funciona de acordo com as expectativas que ela tem de realização das coisas no mundo concreto. A pessoa, ninguém é maluco de ficar desejando um negócio, pensando um negócio absolutamente fora da... Né? Então, você tem aí, o Bourdieu coloca de forma clara, o hábitos da classe burguesa é o hábitos do desejo de consumo, enquanto o hábitos da classe dos marginalizados é da necessidade de consumo. Então, não é que ele tem o desejo de vir para o Instituto Moreira Salles ou para o CCBB, ele tem necessidade de um transporte. Então, é um hábito baseado na necessidade, e essa necessidade faz com que grupos coletivos
formem um undercommons, né? Uma comunização do transporte público, visto que a acessibilidade é baixíssima e a motilidade dele é baseada na necessidade, ele tem que trabalhar. Respondi? Perfeitamente. Não sei se caiu. Oi? Oi, sim, perfeitamente, perfeitamente. Beleza, eu vi que Pedro estava inscrito. Sim. Ótimo, obrigado. Nada, imagina. Bom dia aí a todos. Lúcia, parabéns pela apresentação da pesquisa, muito interessante. Eu gostaria de fazer uma provocação contigo, porque a gente, quando analisa os sistemas de transporte de maior capacidade, os grandes modais da cidade do Rio de Janeiro, né, a gente vê, quer dizer, por parte do poder, né, uma entrega, né, quer dizer, um abandono, né, de uma rede de trens, principalmente para o lado oeste da cidade, que já foi um sistema de trens muito potente na cidade, né? Só para ter uma dimensão, ela tem 5 vezes o tamanho da rede de trens de São Paulo. No entanto, ela está carregando apenas 600 mil habitantes dia, enquanto São Paulo está carregando 1,1 milhão dia. Isso é porque nós não temos tido, né, quer dizer, um investimento continuado nessas questões. Pegando também o SEC, né, que eu tive a oportunidade, né, de estar com ele assim, pessoalmente aqui no Rio, porque uma vez o Iabel trouxe aqui, ele deu uma palestra maravilhosa para a gente, né, e ele, muito interessado em conhecer os sistemas de transporte, ele falou uma coisa que me parecia muito interessante, que tem a ver com essa coisa da porosidade, né, quer dizer, existe um bloqueio de grande parte da população, uma não compreensão, vamos dizer assim, da potência desse sistema que vem perdendo potência por falta de investimento público nele, continuado, e que naturaliza, né? Quer dizer, passa a pegar ônibus ao invés de trem, e quando a gente vê que o ônibus é um ramal de muito menos capacidade e, portanto, com menos capacidade de trazer mais rapidamente até o centro da cidade, né? Então, ele dizia, quer dizer, que essa questão, né, precisava ser trabalhada a partir da ideia mesmo que você coloca de porosidade, né, quer dizer, de uma certa compreensão dessa bagagem técnica de nós todos, que ela se tornasse, vamos dizer assim, acessível à população, para que ela entendesse esses sistemas de projetação ou de planejamento da cidade, né? E aí eu queria um pouco te ouvir aí, o que você acha, o que você acha disso, enfim, essa ideia do comum também é muito, quer dizer, encarar isso quase, ele falava assim, isso é um comum da cidade do Rio de Janeiro, é uma coisa que só o Rio de Janeiro construiu, tem aqui, São Paulo está construindo, e que será um comum também, mas há uma certa invisibilidade, digamos assim, desse comum, entendeu, Lúcia? Uhum. Perfeito. Olha só, você tocou em 3 coisas diferentes e eu vou tentar falar rapidamente sobre todas as 3. Primeiro, essa questão do trem, eu vou me remeter novamente à palestra do Rômulo Rico que eu assisti outro dia. A gente até perguntou como é que poderia ser o aproveitamento. Ele tem um plano maravilhoso metropolitano, né, que tem uma potência exatamente nessa região oeste, e ele cita, por exemplo, Paris, essas capitais da Europa, você tem o metrô, o VLT, o isso, aquilo, para interno, não são trajetos imensos, eles vão te levar para estações de trem. Então, muitas vezes, você na região metropolitana, você vai andar de trem. Em Milão, por exemplo, tem um sistema S, que perpassa também a cidade, e que você pega em vários lugares.
pelo menos umas 8 estações dentro da cidade que você pega o trem. Então, e aí ele chamou a atenção, o que é trilho de trem não pode virar VLT nem metrô, são coisas diferentes, mas são coisas que se complementam, né, e se complementam teoricamente, né, mas que se complementam mesmo fisicamente, uma malha do metrô que leva ao trem. Então, aquilo tem que ser reaproveitado. E eu vou falar já dessa invisibilidade do comum, mas eu vou utilizar uma palavra que você usou aí, que é chave, que é potência. Esse conceito de potência é interessante porque ele é usado na própria definição de acessibilidade, porque as definições mais, assim, pessoal que tem trabalhado muito acessibilidade, fala que a acessibilidade é o potencial que as estruturas te dão de chegar a um lugar para realizar o seu desejo ou a sua necessidade. Então, é potência, né? E, curiosamente, o Stavrides usa a noção de potência, de potencial do Benjamin, quando ele fala, o Kaufman também usa para falar de motilidade, o potencial para você se apoderar do campo do possível. Eu acho essa definição do Benjamin uma coisa mais linda. O campo do possível, né? Do que é possível para você nesse mundo. Então, o Commons, ele vem exatamente para esticar, aumentar o campo do possível. Então, você, obviamente, está falando de potência para se apropriar do campo do possível. E aí, quando você fala isso, você fala assim, é exatamente porque a gente não trabalha uma noção de comum, do commons, e do campo do possível, é que as pessoas não percebem um campo do comum, que é esse patrimônio incrível que o Rio de Janeiro tem de linhas de trem, porque elas não têm a noção de que aquilo é um bem comum, que aquilo é comum a nós, que aquilo tem que ser utilizado por nós. Então, quer dizer que é uma invisibilidade que vem servir aos barões do transporte de ônibus do Rio de Janeiro. Não é por acaso que aquilo é invisibilizado, para que não seja comunizado. Respondi, Pedro? Claro, maravilha, Lúcia, obrigado. Mais alguém? Alguém colocou negócio de dúvidas aí? Foi Yasmin mesma, né? Então, não, eu estava assim, estimulando as pessoas a colocarem dúvidas, suas leituras, perguntas, e aí eu me inscrevi. Nós temos alguns minutos ainda, e aí eu estava pensando, na verdade, sobre o uso do termo commons, né, como ele é um termo que me parece ter emergido na literatura, sobretudo, assim como com mais projeção, mais recentemente, né, eu acabo tendo alguma conexão com os caras da London School of Economics, do Cities Program, o pessoal do Philip Rode, que é um alemão que coordena lá e tal, esse programa, e eles tinham uma série de eventos centrados nos commons na cidade de Londres, e aí tem essa, me parece, assim, uma associação com uma coisa do espaço público, de fato, com essa conexão entre espaço público e esfera pública, e essa leitura de bem comum, quer dizer, como algo realmente assim que conecte com essa leitura daquilo que é de todos, que envolve essa apropriação e essa aproximação das pessoas no seu imaginário e tal, desses lugares e desses espaços. É assim que eu interpretava essa questão do commons, e aí eu queria ver como é a tua leitura em relação a isso, e perguntar, finalmente, quais os próximos passos da pesquisa, quer dizer, aonde ela vai, que caminho ela vai tomar. É claro que pesquisas podem tomar caminhos imprevisíveis, o que é legal,
mas o que hoje é previsível para ti em termos de caminho, empiria, resultados, etc. Obrigado. Beleza, então vou tentar até ser breve também, porque faltam poucos minutos. É exatamente essa leitura do Commons que se faz hoje. Deixa eu voltar só um pouquinho nessa história do conceito, que era, bom, lá atrás, o Harding escreveu aquele artigo sobre a falência dos comuns, dos commons, a partir da Idade Média, não sei o quê, enfim, era contra commons e tal. E aí, a Elinor Ostrom, uma economista, não sei se é Berkeley, eu sei que é Califórnia, ganhou Nobel de Economia falando sobre commons, como era possível comunizar territórios, coisas. Só que ela partia de uma perspectiva muito utilitarista, meio cooperativista e tal. Mas ela chamou atenção para o negócio de commons. E aí as pessoas começaram a pensar e foi evoluindo o conceito para chegar exatamente nisso que você está falando, que a London School of Economics também está pensando, né, do bem comum, da esfera pública e tal. Comunizar, né? E a minha pesquisa, agora que eu terminei de escrever anteontem, né, ela pretende o seguinte: ficar meio indo, meio vindo, buscando dados. Eu já tenho pesquisa quantitativa na Maré e em San Siro, Milão, e fazer um qualitativo para entender motilidade. Porque motilidade e porosidade você tem que entender qualitativamente, né? Você tem que conversar com as pessoas para entender o desejo, como é que ela se sente no transporte. Você tem que fazer etnografia móvel, né? Você tem que ir junto com a pessoa, perceber como é que ela sofre preconceito no metrô, como é que ela é recebida nos lugares. Você tem que fazer a observação de como as pessoas estão sendo recebidas nos lugares, né? Como que o preto pobre favelado é recebido na General Osório, ou na Nossa Senhora da Paz, na Antero de Quental, assim como que o Bangladesh é recebido no Duomo, na Praça do Duomo de Milão. Você tem que observar. Então, eu vou ficar indo e vindo, e o próximo passo é também pegar medidas já existentes de acessibilidade, né, pesquisa de origem e destino, quanto tempo gasta, que já existem, né, no Rio de Janeiro e já existem em Milão, para fazer essa soma possível. Medir a motilidade, vai ser doido, porque vai ser um qual e quant, né? Medir a motilidade das pessoas. Tem um quantitativo já feito, mas tem um qualitativo que precisa ainda ser feito pós-pandemia. Medir a porosidade que esses espaços, através da observação, qualificar e tentar vir com algumas medidas, mas é mais qualitativo, e essa acessibilidade que é realmente quantitativa e já está medido, né? Em ambas as cidades já tem. Então, pegar tudo isso e fazer uma grande equação. E pegar as práticas comunizantes que a gente conseguir descobrir, igual o Adailton falou aí agora, tem um monte de prática comunizante acontecendo em Maricá. É claro que tem acontecendo no Rio de Janeiro e tem acontecendo em Milão. E aí tentar entender até que ponto essa tríade influencia, né, nessa comunização, nesses processos de comunização da mobilidade e das estruturas urbanas. É meio doido, mas a gente vai chegar lá. É isso, gente. Obrigada. Então, que bacana e contemplar esse caminho de pesquisa com métodos, né, híbridos, quer dizer, uma construção híbrida ou mista, com métodos quali e quant. Eu acho que esse é um caminho, e eu vejo muito como o futuro da pesquisa, essas construções, assim. Então, muito obrigado. Eu acho que essa leitura final agora, para mim, foi super inspiradora. Então, aqui está a apresentação da professora Lúcia, que cuida da disciplina de métodos no nosso programa, de metodologia científica.
então, que é uma coisa absolutamente central num programa de pesquisa. Então, a gente sempre agradece as contribuições de Lúcia, e bem vem essas contribuições, e tem uma expectativa ótima em relação ao futuro dessas contribuições também, certo? Então, parabéns, obrigado a todos. Obrigada, gente. Semana que vem a gente tem mais uma apresentação. Deixa eu clicar na nossa planilha, se inscreva. Sou eu. Professor Pedro da Luz. Professor Pedro da Luz. Vou fazer meu marketing aqui. Isso mesmo, Pedro. Marketing total. Habitar o centro em busca de uma cidade mais inclusiva. Olha só, dia 6 de agosto, semana que vem, então a gente tem a apresentação do Pedro. Pedro, quer fazer um mini marketing em 1 minuto? Não, obrigado. Eu espero vocês lá, sexta-feira que vem. Ótimo. Então tá, muito obrigado a todos. Essa apresentação foi gravada, ela vai subir depois para o canal do YouTube do programa. Sim, nós estamos muito moderninhos e vamos seguir cada vez mais moderninhos, sobretudo com o apoio de gente como a Yasmin Machado e tantos discentes, né, interessadas em contribuir. Sem a energia de vocês e colocando as coisas para funcionar, a gente não consegue ser criativo, tá bom? Então, obrigado pelo trabalho, obrigado pela participação de todos, e semana que vem a gente está de volta. Estou vendo aí que o pessoal gostou. Obrigada pelos ouvidos benevolentes. A minha esposa apareceu aqui para dar uma lá. Tchau, gente. Tchau, fiquem bem. Até semana que vem.